Savitas, qualidade de vida, saúde, vida, terra, água e ar, sol. Savitas, viva mais e melhor. A revolução dos minerais na saúde humana e no esporte. Na tabela periódica estão registrados todos os elementos químicos conhecidos e estudados até hoje. 24 elementos químicos da tabela periódica devem estar presentes nos alimentos, de preferência na forma orgânica e de forma equilibrada, para atender às exigências nutricionais das nossas células. Já existem pesquisadores falando de que seriam necessários 44 a 46 elementos químicos. A saúde na vida das pessoas depende do alimento que a terra produz, depende da água e do ar, e depende do sol. Assim surgiu o nome do queijo Savitas. O queijo Savitas é um alimento completo, com os elementos químicos e as vitaminas em equilíbrio e na forma orgânica, os quais são necessários e indispensáveis para produzir células novas sadias. Com o consumo diário do queijo Savitas, o nosso objetivo é conseguir tirar nota 10 ou saúde máxima. Na medula óssea ou no tutano do osso, encontramos as células tronco do sangue. Produzem células linfáticas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. As células linfáticas e glóbulos brancos são o nosso mecanismo de defesa 24 horas por dia. Os glóbulos vermelhos levam oxigênio para as células do nosso corpo. E quando não temos saúde, o nosso corpo nos avisa. Num primeiro estágio, com nota 9, 8 ou 7, recebemos avisos leves que atrapalham um pouco a nossa saúde. Triglicerídeos, colesterol e glicose ficam um pouco alterados, intestino levemente preso, obstrução parcial de veias e artérias, pressão alta e baixa um pouco alteradas, enxaqueca, anemia, ácido úrico começam a se manifestar. Viroses, febres, intoxicações por produtos químicos, por alimentos ou por parasitas podem surgir. Aftas, pedras calcárias, alergias, entre outros avisos começam a se manifestar. Se não consertarmos os avisos do primeiro estágio, com uma alimentação equilibrada, controle de parasitas e desintoxicação, recebemos avisos mais fortes num segundo estágio, nota 6, 5 ou 4. Estes começam a atrapalhar um pouco mais a nossa saúde. Já envolvem familiares ou terceiros para nos ajudar em algumas oportunidades. Podem prejudicar o nosso trabalho ou lazer. Surgem na forma de labirintite, varizes, hemorroidas, sinusite, asma, vitiligo, rinite, depressão, artrite, artrose, nódulos, reumatismo, desequilíbrio hormonal, osteoporose, catarata, bico de papagaio, psoríase, gastrite, entre outros. Se não consertarmos em tempo os avisos do segundo estágio, com uma alimentação equilibrada, controle de parasitas e desintoxicação, recebemos avisos mais fortes num terceiro estágio. Notas 3, 2 ou 1, notas vermelhas ou perigosas. Atrapalham muito a nossa saúde, causam problemas sérios, muitas vezes ficamos dependentes de familiares e de terceiros. O trabalho fica altamente prejudicado e as despesas começam a aumentar. Estes avisos se manifestam na forma de diabetes, leucemia, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, infecção na próstata, úlceras, cirroses, derrames, enfarte, flebite, esclerose múltipla e câncer, entre outros. Em muitos casos, o corpo já não tem muita força para reagir e uma possível recuperação é lenta e demorada. Se não conseguirmos consertar os avisos do terceiro estágio, com uma alimentação equilibrada,
controle de parasitas e desintoxicação, recebemos mais um aviso no quarto estágio, nota 0 ou morte. Neste estágio, não existe mais conserto. Se ao fazer uma prova no colégio ou num vestibular, e aparecesse a pergunta: câncer é aviso de doença ou deficiência? Em qual dos quadrinhos você marcaria um X? Para responder esta pergunta, vamos rever algumas informações do estudo sobre o corpo humano. Células são as menores unidades funcionais que compõem o nosso corpo. 1 quilo de peso vivo contém aproximadamente 1 trilhão de células. Uma pessoa com 60 quilos são mais ou menos 60 trilhões de células. A população mundial de seres humanos é de aproximadamente 7 bilhões. Dividindo o número de células de uma pessoa de 60 quilos pela população mundial de seres humanos, obtemos um número de 8.571. Assim podemos afirmar que uma pessoa de 60 quilos possui 8.571 vezes a população mundial de seres humanos em número de células no seu corpo. Em média, circulam 5 litros de sangue em uma pessoa com 60 quilos, e isto representa mais ou menos 8% do peso corporal. Em condições normais, o coração realiza 72 batidas por minuto, e em cada batida, o coração impulsiona ao redor de 70 ml de sangue. 72 batidas do coração por minuto, vezes 70 ml de sangue, vezes 60 minutos ou 1 hora, resulta em mais ou menos 300 litros de sangue. Isto quer dizer que, em 1 hora, o coração faz circular 300 litros de sangue numa pessoa com 60 quilos. Aumentando as batidas do coração durante o trabalho, nas caminhadas ou no esporte, podemos chegar a 350, 400 ou mais litros de sangue circulando no nosso corpo em 1 hora. Quando em repouso ou dormindo, as batidas do coração baixam para 40 a 50 por minuto, fazendo circular somente de 168 a 210 litros de sangue por hora no nosso corpo. Uma pessoa com 60 quilos possui aproximadamente no seu corpo, entre artérias e veias, 96.500 quilômetros, ou 96.500.000 metros. Os vasos capilares somam mais ou menos 10 bilhões. 10 a 12 capilares têm a espessura aproximada de um fio de cabelo. Cada capilar, que é 10 a 12 vezes mais fino do que um fio de cabelo, possui um orifício central por onde circula o sangue, e a sua parede externa está repleta de pequenos orifícios, menores do que os glóbulos vermelhos do sangue. Numa gota de sangue, existem 5 milhões de glóbulos vermelhos, 9.000 glóbulos brancos e 250.000 a 500.000 plaquetas. Glóbulos vermelhos representam 45% do volume do sangue. Glóbulos brancos e células linfáticas representam 1% do sangue. O plasma representa 54% do sangue e contém gorduras, proteínas, amidos, açúcares, minerais, vitaminas e água. Hipócrates, considerado um dos pais da medicina, já dizia: que o teu alimento seja o teu medicamento e que o teu medicamento seja o teu alimento. André Voisin, no seu livro Solo, Erva e Câncer, já afirmava: não tendo os minerais no solo, não são absorvidos pelas raízes, não vão para as folhas, grãos, frutos, pasto, animais, leite, carne ou ovos. Não estando nos alimentos, não vão para o homem. E assim surge no homem um problema, que na época ele chamou de câncer.
Fazendo uma operação matemática, podemos afirmar: tudo o que entra pela boca, líquidos e sólidos, menos o que eliminamos pelas fezes, urina, suor e o ar que expiramos, o que sobra é o nosso corpo. Na alimentação equilibrada, fornecemos ao nosso corpo amidos, açúcares, proteínas e gorduras. Podem ser de origem vegetal ou animal. É a matéria orgânica utilizada para construir células novas ou para ser queimada a nível celular para produzir energia e assim manter a temperatura do nosso corpo em 36,5 a 37 graus centígrados. As vitaminas imprimem velocidades nas reações químicas e os minerais administram todas as reações químicas do nosso corpo. A água representa 70% do nosso corpo e todas as reações químicas acontecem num meio líquido. O ar como fonte de oxigênio deve ser de boa qualidade. Mostrar o corpo para o sol durante 1 hora por dia para transformar a vitamina D em vitamina D2 e D3 é muito importante. Fechando o triângulo de forma equilibrada, o nosso corpo passa a produzir todos os hormônios necessários. Todo o alimento entra pela boca, onde começa a ser desmontado pela mastigação. Segue pelo esôfago até o estômago, onde é transformado em partículas menores. Vai para o duodeno, intestino delgado e grosso, e sofre transformações. É absorvido, vai para a corrente sanguínea, segue pela veia porta para o fígado e sistema linfático. O fígado é o laboratório ou cozinha que tem a missão de preparar a comida para todas as células do nosso corpo, aproximadamente 60 trilhões numa pessoa com 60 quilos. Vamos imaginar uma parede de tijolos à vista. Os tijolos como sendo as células do nosso corpo e os espaços entre os tijolos, onde está a argamassa, como sendo os espaços entre células ou espaços intercelulares. O sangue circula pelas artérias, chega nos capilares e pelos seus orifícios faz chegar o alimento e o oxigênio até os espaços intercelulares para todas as células. Os minerais, macroelementos e oligoelementos ou microelementos são indispensáveis para que os alimentos, como gorduras, proteínas, amidos, açúcares e vitaminas, mais a água e oxigênio, possam penetrar nas células. Estes são utilizados para produzir células novas e gerar energia. Produzem gás carbônico e resíduos que chamamos de lixo. O lixo é devolvido para os espaços intercelulares, recolhido pelos capilares e conduzido pelas veias e vasos linfáticos até o fígado, onde é reciclado. O sangue é filtrado pelos rins para eliminar a acidez e manter o seu pH em torno de 7,35 a 7,45. Com pH do sangue abaixo de 6,8 ou maior do que 7,8, as células começam a morrer. Os rins também equilibram o teor dos minerais no sangue e eliminam o lixo através da urina. Uma pequena parcela é eliminada pelos rins, intestino e pele, e o gás carbônico pelos pulmões. A outra parcela reciclada volta para a corrente sanguínea para ser reutilizada pelas células. O fígado é a maior usina recicladora de lixo que se conhece. Executa mais de 500 funções já estudadas. Bilhões e bilhões de células morrem todos os dias no nosso corpo, desmontadas pelos glóbulos brancos, recolhidas pelo sangue, são recicladas no fígado e o material reutilizado. E bilhões de células terão que ser construídas todos os dias para substituir as células que morreram. O nascimento e a morte de células acontecem 24 horas por dia no nosso corpo.
Glóbulos brancos e células linfáticas vivem em média 13 dias. As células da parede do intestino delgado vivem 15 a 18 dias. As da nossa pele vivem 30 a 60 dias, isto é, a cada 30 a 60 dias trocamos todas as células da nossa pele. Os glóbulos vermelhos vivem 117 a 120 dias. As células do rim vivem 4 a 6 meses. As do útero e ovário também vivem 4 a 6 meses. As do fígado e do pulmão vivem em média 9 meses. As dos ossos vivem em média 18 meses. As do sistema nervoso vivem de 24 a 30 meses. Ao fazer uma experiência como colocar uma mosca varrejeira numa gaiolinha e mergulhar a mesma num aquário cheio de água por 7 minutos, ela estará morta. Igualmente, se colocarmos um rato numa gaiola e mergulharmos a mesma num aquário cheio de água por 7 minutos, o mesmo estará morto. 7 minutos sem oxigênio, todas as células da mosca e do rato estarão mortas. Se outro animal, uma criança ou uma pessoa adulta, mergulhar na água sem um equipamento de proteção por até 7 minutos, estarão mortos. Portanto, o oxigênio é fundamental para que exista vida e com saúde. Otto Heinrich Warburg já dizia: deixar de fornecer ou privar uma célula de 35% de seu oxigênio durante 48 horas pode convertê-la em cancerígena. E também já dizia: todas as células normais têm como requisito absoluto o oxigênio. Porém, as células cancerosas podem viver sem oxigênio, uma regra sem exceção. Um tumor só surge quando artérias e capilares, encarregadas de levar oxigênio e nutrientes para as células, estão parcialmente obstruídas e não conseguem levar as quantidades exigidas. Ou quando capilares, veias e vasos linfáticos, por estarem parcialmente obstruídos, não conseguem recolher o lixo produzido pelas células para ser reciclado no fígado. Câncer é aviso de doença ou deficiência? Para mim, câncer é aviso de deficiência. Quando não fornecemos ao nosso corpo os alimentos necessários de forma equilibrada, água e ar de boa qualidade, e não mostramos o corpo ao sol, deixamos de produzir os hormônios necessários e não temos condições para produzir células novas sadias. Quando eu tinha 5 a 6 anos, meu pai já tinha um pequeno tumor atrás da orelha esquerda. O mesmo se transformou em câncer, várias cirurgias, muito sofrimento por mais de 20 anos e tumor sem cicatrizar. Eu me formei como engenheiro agrônomo em 1971. Trabalhei com defensivos agrícolas e outros produtos químicos. Em 1974, já sentia cansaço ao jogar futebol e sintomas de labirintite. Outubro de 1977, surgiu um pequeno tumor dentro da minha boca. Foi retirado com uma cirurgia. Após 25 dias, reapareceu. Em novembro de 1977, fiz a segunda cirurgia e o tumor voltou outra vez. Dezembro de 1977, fiz a terceira cirurgia e o tumor tornou a voltar mais forte. Janeiro de 1978, fiz a quarta cirurgia em Porto Alegre. Análise de tecido deu câncer linfático. Em menos de 15 dias, meu tumor estava maior do que antes da cirurgia. O pensamento de câncer, associado à morte, não saía da minha cabeça. Buscando explicações em livros, achei alguma pista no livro de André Voisin, Solo, Erva e Câncer,
Quem estava construindo as células cancerígenas no meu corpo era eu. Comecei a fazer experiências com diversos minerais até que consegui um resultado satisfatório. Maio de 1978, passamos a usar uma mistura de minerais para temperar a nossa comida em casa. Até hoje, ainda usamos uma mistura de minerais para preparar a comida. Em julho de 2004, num congresso de laticinistas em Juiz de Fora, uma das palestrantes falou dos minerais na forma orgânica e a sua utilização na alimentação humana. Excelentes resultados na saúde humana. Dezembro de 2004, surgiu o queijo Savitas. 7 clientes começaram a usar. Maio de 2007, tomei conhecimento do Zapper e experimentei o mesmo para o controle de parasitas na preparação da limpeza de fígado. Julho de 2007, fiz a primeira limpeza de fígado. Em menos de 3 anos, fiz 8 limpezas de fígado. Em junho de 2011, surge o xarope para auxiliar a limpeza de artérias, veias, capilares e vasos linfáticos. Hoje, 2012, já se passaram mais de 34 anos sem o câncer. Estas experiências quero compartilhar com vocês. As 3 principais causas dos avisos que recebemos no primeiro, segundo e terceiro estágio, consideradas como deficiências, são: primeiro, alimentação desequilibrada. É quando não fornecemos ao nosso corpo o material necessário para que ele possa construir células sadias. E ele passa a construir células com defeitos. Segundo, parasitas. Tendo células com defeitos no nosso corpo, vermes, fungos, protozoários, bactérias e vírus invadem o mesmo e se alimentam quando ainda estamos com vida. Por isso, nós os chamamos de parasitas. Produzem aflatoxinas, micotoxinas e dejetos que são tóxicos ao nosso corpo. Terceiro, intoxicações. Interrompem pontes nas reações químicas do nosso organismo. Causam engarrafamentos e impedem o bom funcionamento do nosso corpo. São causados por resíduos de defensivos agrícolas nos alimentos, antioxidantes e conservantes utilizados nos alimentos industrializados, solventes, medicamentos, produtos químicos, entre outros. O que fazer ou como fazer para auxiliar o corpo a construir células novas sadias, auxiliar no controle do câncer e dos outros avisos de deficiências para uma saúde melhor? Utilização diária na prática nos primeiros 30 dias. A. Consumir o queijo Savitas 20 a 40 gramas por dia. B. Tomar água e banho de sol. C. Do xarope, tomar 1 colher de sopa por dia para auxiliar a desobstruir artérias, veias, capilares e vasos linfáticos. Utilização diária na prática dos 30 aos 60 dias. A. Consumir o queijo Savitas 20 a 40 gramas por dia. B. Tomar água e banho de sol. C. 1 colher de sopa do xarope. D. Fazer o Zapper 3 sessões de 7 minutos com intervalos de 20 minutos. E. Programar um dia de jejum por semana. F. Quando completar 60 dias, estamos em condições de fazer a limpeza de fígado. Na sequência, vamos apresentar mais detalhes de cada item da utilização na prática. Consumir 20 a 40 gramas de queijo Savitas por dia pode ser no café, no almoço e no jantar, para fornecer os minerais e vitaminas na forma orgânica, para todas as células do nosso corpo. Os minerais são indispensáveis, comandam todas as reações químicas a nível celular. E as vitaminas imprimem velocidade às reações químicas. Assim fornecemos
minerais e vitaminas para construir saúde máxima para tirar nota 10. Tomar 2,5 a 3 litros de água por dia. Todas as reações químicas a nível celular acontecem num meio líquido. Água não pode faltar. Mostrar o corpo para o sol, de preferência 1 hora por dia, se possível. 5, 10, 30 ou mais minutos de exposição da pele ao sol é melhor do que nada. A luz solar é necessária para transformar a vitamina D em vitamina D2 e D3, utilizadas para construir células ósseas sadias. Melhorar a densidade óssea e fortalecer as células tronco do sangue, para produzir células linfáticas e glóbulos brancos, que são o nosso mecanismo de defesa 24 horas por dia, e construir glóbulos vermelhos, encarregados de levar oxigênio para todas as células do nosso corpo. O xarope para auxiliar na desobstrução ou limpeza de artérias, veias, vasos linfáticos e capilares é uma mistura de 2 fórmulas conhecidas e usadas há muitos anos. A primeira, usando alho, cebola, mel e limão, usada para auxiliar a controlar resfriados, pneumonias e melhorar a oxigenação. E a segunda, que usa limão, azeite de oliva, sal amargo, segundo a doutora Hulda Reger Clark, é usada há milhares de anos e foi por ela aperfeiçoada para ser utilizada na limpeza de fígado e assim auxiliar na desintoxicação do corpo. Os ingredientes necessários são 10 dentes de alho pequenos ou 5 médios, uma cebola média, 1 xícara de mel, meia xícara de chá de suco de limão, meia xícara de chá de azeite de oliva, 25 a 30 gramas de sal amargo, 1 colher de sopa rasa de sal com os minerais ou sal comum. Bater todos os ingredientes no liquidificador, colocar numa garrafa PET de 500 ml, deixar na geladeira e agitar antes de usar. Consumir 1 colher de sopa por dia para pessoas com peso de 60 a 70 quilos. Pessoas com menor peso ou crianças usar de forma proporcional. Pessoas alérgicas a alho ou cebola podem retirar este ingrediente da mistura. Para o controle de parasitas, os produtos mais conhecidos são vermífugos, nematicidas, fungicidas, bactericidas, antibióticos, autohemoterapia, homeopatia, diversos produtos naturais, entre outros, e o Zapper. O Zapper é um aparelho eletrônico que produz uma corrente elétrica na frequência de rádio dos parasitas, passando pelo seu corpo, desequilibra quimicamente a membrana externa e eles morrem. 7 minutos são necessários para desequilibrar quimicamente a membrana externa de vermes, fungos, protozoários, bactérias e vírus. 20 minutos de intervalo são necessários para se desintegrarem. Dentro de vermes e fungos existem bactérias. Dentro de protozoários e bactérias existem vírus que não foram atingidos. Nova sessão de 7 minutos é necessária para desequilibrar quimicamente bactérias e vírus. Mais um intervalo de 20 minutos para eles se desintegrarem. Dentro de bactérias existem vírus que não foram atingidos. Nova sessão de 7 minutos para desintegrar quimicamente vírus. Voltamos a repetir as 3 sessões no dia seguinte. O Zapper é uma excelente alternativa para ser utilizado quando existe resistência de vermes, fungos, protozoários, bactérias e vírus aos produtos tradicionais. Exemplo: utilizar antibióticos mais o Zapper quando existem bactérias e vírus resistentes a antibióticos, ou quando queremos obter resultados mais rápidos. Zapear significa matar eletronicamente parasitas sem deixar resíduos tóxicos no nosso corpo. Contraindicações: portadores de marca-passo não devem usar o Zapper
por causa do seu princípio elétrico. Desaconselha-se o uso por mulheres grávidas enquanto os estudos em andamento não estiverem concluídos. Mais detalhes no site www.drclark.com. Um dia de jejum por semana para reduzir peso corporal e auxiliar na desintoxicação. Vamos tomar como exemplo uma refeição normal do dia. Se no café da manhã consumirmos 300 gramas de comida, no almoço 700 gramas, no jantar mais 400 gramas, no dia somariam 1.400 gramas. No dia do jejum, vamos consumir somente 60 gramas de savitas, para fornecer os minerais necessários e as vitaminas. Tomar uma colher de xarope para auxiliar o queijo savitas na limpeza de artérias, veias, vasos linfáticos e capilares. Tomar 2,5 a 3 litros de água, se possível. E fazer as 3 sessões do Zapper. O nosso corpo irá buscar, em primeiro lugar, os alimentos estocados nas artérias, veias, vasos linfáticos e capilares. São os que estão mais próximos para serem utilizados. E com eles, construir novas células e produzir calor. Com isso, reduzimos o nosso peso de 600 a 1.000 gramas em 24 horas. Com 4 dias de jejum por mês, a redução de peso varia de 2,4 a 4 quilos ou mais. A economia que fazemos em comida nos 4 dias de jejum praticamente paga as despesas com o queijo savitas, xarope, Zapper e limpeza de fígado. É um investimento simples, prático, eficiente e econômico. E acontece num tempo relativamente curto, beneficiando a nossa saúde. Com 60 dias de uso dos savitas, xarope, água, sol, Zapper e jejum, estamos preparados para fazer a primeira limpeza de fígado. Pode ser repetida a cada 60 dias ou mais. Para fazer uma limpeza de fígado, são necessários 4 pacotes de 15 gramas de sal amargo, meia xícara de chá de suco de limão, meia xícara de chá de azeite de oliva, um flaconete de ornitargin ou ornitina ou outro protetor hepático, de preferência que tenha ornitina na sua composição. Como fazer a limpeza de fígado na prática? No dia da limpeza de fígado, de preferência ficar em jejum. Tomar somente água. Se não for possível, café e almoço leves, nada no jantar. Primeiro, 18 horas. Dissolver um pacote de 15 gramas de sal amargo em 3/4 de xícara de chá de água fria e tomar. Segundo, 20 horas. Dissolver um pacote de 15 gramas de sal amargo em 3/4 de xícara de água e tomar. Terceiro, 22, 22h30. Misturar meia xícara de chá de suco de limão com meia xícara de chá de azeite de oliva. Pode ser batida no liquidificador ou batedeira, em seguida tomar. Após, tomar um flaconete de ornitargin ou ornitina ou outro protetor hepático que tenha ornitina na sua formulação. De preferência, ficar em casa, pois o sal amargo funciona como laxante. É preferível ficar em casa nesse dia. No dia seguinte, 6 horas da manhã, dissolver o terceiro pacote de 15 gramas de sal amargo em 3/4 de xícara de chá de água fria e tomar. 8 horas da manhã, dissolver o quarto pacote de 15 gramas de sal amargo em 3/4 de xícara de chá de água fria e tomar. 10, 10h30, sugere-se fazer uma refeição leve. Esta fotografia é uma amostra de pedras calcárias eliminadas pelo intestino numa limpeza de fígado. Pedras que estavam armazenadas na vesícula e no fígado. Tem pessoas que eliminam 1.000, 2.000, 3.000 ou mais pedras sem sentir dor. Com a utilização do sal amargo, suco de limão e azeite de oliva e um protetor hepático,
Fórmula aperfeiçoada pela doutora Hulda Reger Clark, as pedras calcárias amolecem e ficam como se fossem gelatina. Ao serem eliminadas, passam por canais pequenos sem causar dor. As pedras menores, mais claras, normalmente são pedras que estavam no fígado. As pedras maiores, cor verde ou verde escura, estavam mais tempo na vesícula e estão impregnadas com bile. Esta foto mostra o tamanho de algumas pedras calcárias eliminadas numa limpeza de fígado. A retenção do excesso de cálcio, sua estocagem na forma de pedras calcárias no fígado, vesícula, rim ou como bico de papagaio e outras formas, acontece quando a nossa alimentação está desequilibrada, presença de parasitas ou intoxicações. Os avisos de deficiências que recebemos não vêm voando e entram no nosso corpo. Elas começam a se manifestar no primeiro estágio, quando falhamos na alimentação equilibrada, no controle de parasitas e desintoxicação. Ficam mais fortes no segundo estágio. E no terceiro estágio, ficam muito fortes. Caminham de forma rápida em direção ao quarto estágio ou zero. Prevenir é a melhor solução. Conseguir evitar os avisos com uma alimentação equilibrada, controle de parasitas e desintoxicação é muito bom. Quem já recebeu avisos do primeiro, segundo ou terceiro estágio deve investir numa alimentação equilibrada para construir células novas sadias, controlar parasitas e auxiliar o corpo a se desintoxicar. Alguns exemplos. Mal de Parkinson. Exemplo de aviso do terceiro estágio. Pode ser provocado por alimentação desequilibrada, parasitas ou intoxicações. No cérebro, temos um setor que administra o sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser comparado a fios elétricos que são revestidos por um isolante plástico para evitar um curto-circuito ao se tocarem. Nervos são revestidos por uma camada de mielina, que funciona como isolante. O mal de Parkinson inicia quando no cérebro nervos não conseguem construir o revestimento de mielina, entram em curto-circuito. Inicialmente, são descargas elétricas quase imperceptíveis, que vão aumentando com o passar do tempo. Em alguns casos, ficam muito fortes, fazem tremer mãos, braços e outras partes do corpo. Para reconstruir a camada de mielina, podemos usar diariamente como alimento o queijo Savitas como fonte de minerais e vitaminas. O xarope para auxiliar a desobstruir artérias, veias, vasos linfáticos e seus capilares, e levar alimentos e oxigênio para todas as células do cérebro. Tomar água e controlar parasitas com o Zapper. Fazer um dia de jejum por semana e programar uma limpeza de fígado. Assim estamos dando todas as condições para reconstruir a camada de mielina, revestir o sistema nervoso e evitar as descargas elétricas que causam o mal de Parkinson. Mal de Alzheimer. O cérebro representa 2% do nosso peso. Numa criança recém-nascida com 3 quilos, pesa aproximadamente 60 gramas. Numa pessoa adulta com 60 quilos, pesa 1.200 gramas. Consome 20% do oxigênio que circula no sangue. Nele temos setores responsáveis pelo armazenamento de informações, na forma de pastas ou arquivos, muito semelhante a um computador altamente sofisticado. O aprendizado começa com maior intensidade logo após o nascimento. Aprende a mamar, chorar, sorrir. Com o passar do tempo, começa a controlar fezes e urina. Mais informações são armazenadas ao frequentar o maternal, jardim, pré, primeiro grau, segundo grau, curso superior, mestrado, doutorado, entre outros cursos. Soma seu aprendizado do dia a dia na sociedade e meio ambiente em que vive.
Quanto maior a oxigenação do cérebro, melhor é o aprendizado. Tudo é armazenado em pastas ou arquivos e de fácil acesso. Com o passar dos anos, com uma alimentação desequilibrada, parasitas ou intoxicações, artérias, veias, vasos linfáticos e seus capilares ficam parcialmente obstruídos. A quantidade fornecida de oxigênio e nutrientes começa a diminuir. Arquivos ou pastas começam a ser parcialmente fechadas. Já não lembramos de algumas coisas. Datas, nomes, entre outros, ficam esquecidos. Com o menor fornecimento de oxigênio e nutrientes, mais e mais pastas e arquivos começam a ser desativados. Em estado muito avançado, somente os primeiros arquivos estão parcialmente disponíveis. Passamos a nos comportar como crianças. Muitas vezes esquecemos como controlar fezes e urina. Familiares e pessoas responsáveis, em muitos casos, se irritam, pois não conseguem entender este processo de fechamento de pastas e arquivos que armazenam informações. O aprendizado não apagou, somente não está disponível. Com o consumo diário de 20 a 40 gramas de savitas, uma colher de sopa de xarope para auxiliar a desobstruir artérias, veias, vasos linfáticos e capilares, tomar água e mostrar o corpo ao sol, fazer o zapper e programar um dia de jejum por semana e, se possível, fazer uma limpeza de fígado a cada 60 a 90 dias, assim iniciamos a recuperação de pastas e arquivos, que é um processo lento e gradual. Diabetes significa teor de açúcar ou glicose do sangue acima do normal. Seus sintomas se manifestam em crianças, jovens, adultos e idosos. Começam num primeiro estágio com leves alterações no teor de glicose do sangue. Ficam mais fortes no segundo estágio e ficam muito fortes no terceiro estágio. Uma das causas pode ser alimentação desequilibrada, parasitas e intoxicações. Consumir diariamente 20 a 40 gramas do queijo Savitas para fornecer minerais e vitaminas, tomar uma colher de sopa do xarope para auxiliar na desobstrução de artérias, veias, vasos linfáticos e capilares, tomar água 2,5 a 3 litros por dia, fazer o zapper para controlar parasitas e um dia de jejum por semana para consumir as reservas mais próximas, isto é, os alimentos que estão nas artérias, veias, vasos linfáticos e capilares, e programar uma limpeza de fígado para auxiliar na desintoxicação. É uma forma simples, prática e eficiente para auxiliar as células a consumir glicose e normalizar o seu teor no sangue. Ronco e obesidade. Quando a causa é alimentação desequilibrada, parasitas e intoxicações, em condições normais circulam 300 litros de sangue por hora no nosso corpo. Em repouso, dormindo, 40 a 50 batidas do coração por minuto, circulam 168 a 210 litros de sangue. Vamos considerar uma média de 200 litros. De 300 litros para 200 litros, existe uma redução na circulação do sangue em 33,33%, o que significa redução no fornecimento de oxigênio em 33,33%. Quando artérias, veias, vasos linfáticos e capilares estão parcialmente obstruídos no pulmão, a troca de gás carbônico por oxigênio fica prejudicada. O cérebro manda um comando para que a boca seja aberta para entrar mais ar para o pulmão e aumentar o fornecimento de oxigênio. Começa o ronco, que atrapalha a vida das pessoas e familiares. Uma das soluções viáveis é consumir diariamente 20 a 40 gramas do queijo Savitas para fornecer minerais e vitaminas. Tomar uma colher de sopa do xarope
para auxiliar na desobstrução de artérias, veias, vasos linfáticos e capilares, tomar água, 2,5 a 3 litros por dia, fazer o Zapper para controlar parasitas. Programar um dia de jejum por semana para consumir as reservas mais próximas, isto é, os alimentos que estão nas artérias, vasos linfáticos e capilares do pulmão, e assim reduzir o peso corporal de 600 a 1.000 gramas por dia. E programar uma limpeza de fígado para auxiliar na desintoxicação. É uma forma simples, prática e eficiente para auxiliar na redução de peso corporal e aumentar o fornecimento de oxigênio para começar a diminuir o ronco. É um processo lento e gradual. A vida de um novo ser inicia com a fecundação de um óvulo por um espermatozoide, formando uma célula que se instala no útero, alimentada pela mãe, se multiplica. Aos 9 meses, ao nascer, com aproximadamente 3 quilos ou 3 trilhões de células, com funções definidas, distribuídas nos diferentes órgãos, formando um novo ser. Quando surgem problemas durante a gestação, no fornecimento de oxigênio e nutrientes, presença de parasitas com suas toxinas ou intoxicações por defensivos, por medicamentos, por produtos químicos ou outras toxinas, a multiplicação celular pode ficar prejudicada. Gestações podem ser interrompidas ou nascer uma criança portadora de necessidades especiais. As perguntas que não calam dentro de mim, quando me defronto com portadores de necessidades especiais são: qual é o percentual que deve ser atribuído a fatores genéticos? Qual é o percentual que deve ser atribuído a uma alimentação desequilibrada? Ou qual é o percentual que deve ser atribuído a parasitas e suas toxinas? Ou ainda, qual é o percentual que deve ser atribuído a intoxicações por defensivos, produtos químicos, antioxidantes, conservantes, medicamentos ou outros produtos? Alguns pesquisadores afirmam que os fatores genéticos, em média, podem representar 5 a 25% dos problemas enfrentados. Estes são de difícil recuperação. 75 a 95% dos problemas podem ser atribuídos à alimentação desequilibrada, parasitas e intoxicações. Para tentar reduzir estes danos, a sugestão é consumir 20 a 40 gramas do queijo Savitas por dia para fornecer minerais e vitaminas. Tomar água e mostrar o corpo ao sol para transformar a vitamina D em vitamina D2 e D3. E assim fortalecer o mecanismo de defesa, células linfáticas e glóbulos brancos. Tomar 1 colher de sopa do xarope para auxiliar na desobstrução de artérias, veias, vasos linfáticos e capilares, que são os caminhos percorridos pelo sangue para levar nutrientes e oxigênio para todas as células. Auxiliar a controlar parasitas com o Zapper, se possível, fazer um dia de jejum por semana e programar 1 ou mais limpezas de fígado para auxiliar a desintoxicar o corpo. Lesões no sistema nervoso podem levar 2 anos e meio a 3 anos para apresentar melhoras. É um processo lento e demorado. Exige muita insistência e persistência. Prevenir é o melhor caminho. A sugestão para as futuras mães é: antes de programar uma gravidez, deveriam se preocupar com uma alimentação equilibrada, controle de parasitas e desintoxicação do corpo, para tentar reduzir a probabilidade de gerar uma criança portadora de necessidades especiais. Enxaqueca. A enxaqueca acontece quando o sistema linfático na cabeça está parcialmente obstruído e o líquido descarregado pelas artérias nos espaços intercelulares não consegue ser recolhido no seu todo. O seu volume começa a aumentar, formando pressão e causando dor de cabeça.
A causa pode ser alimentação desequilibrada, parasitas e intoxicações. A sugestão para tentar desobstruir o sistema linfático e normalizar a pressão na cabeça é consumir diariamente 20 a 40 gramas do queijo Savitas para fornecer minerais e vitaminas. Tomar 1 colher de sopa do xarope para auxiliar na desobstrução de artérias, veias, vasos linfáticos e capilares. Tomar água 2,5 a 3 litros por dia. Fazer o Zapper para controlar parasitas e 1 dia de jejum por semana para consumir as reservas mais próximas, isto é, os alimentos que estão nas artérias, veias, vasos linfáticos e capilares, e programar uma limpeza de fígado para auxiliar na desintoxicação. É uma forma simples, prática e eficiente para auxiliar a desobstruir o sistema linfático, fazer com que o excesso de líquido seja recolhido e a pressão na cabeça volte ao normal. A sugestão ideal para auxiliar nosso corpo a consertar todos os avisos do primeiro, segundo e terceiro estágio, quando causados por alimentação desequilibrada, parasitas e intoxicações, a. Consumir 20 a 40 gramas do queijo Savitas por dia para fornecer os minerais e vitaminas que comandam e administram as reações químicas a nível celular. Podemos dizer que é a base ou o alicerce na construção e ou reconstrução do nosso corpo. B. Tomar 1 colher de sopa do xarope para ajudar a desobstruir ou desentupir artérias, veias, vasos capilares e vasos linfáticos para que o oxigênio e os nutrientes cheguem até as células com regularidade. C. Tomar de 2,5 a 3 litros de água por dia, se possível. Todas as reações químicas acontecem num meio líquido. Por isso, não pode faltar a água. Mostrar o corpo para o sol para transformar a vitamina D em vitamina D2 e D3 para construir um osso sadio e melhorar o mecanismo de defesa natural do nosso corpo, fortalecendo a produção de glóbulos brancos, células linfáticas e glóbulos vermelhos. Com a utilização do queijo Savitas, xarope, água e sol, os rins, o intestino, o fígado têm todas as condições para um bom funcionamento. D. Usar o Zapper para controlar parasitas. E. Programar 1 dia de jejum por semana para que as reservas que estão nas artérias, veias, vasos linfáticos e capilares sejam consumidas. Assim melhoramos a circulação do sangue, a oxigenação, consumimos reservas e reduzimos o peso do nosso corpo e a pressão arterial tende a normalizar. F. Fazer a limpeza de fígado, que auxilia muito na desintoxicação e melhora o funcionamento do nosso corpo, pois o fígado é o órgão responsável para preparar os alimentos para todas as células do nosso corpo. É a maior usina recicladora de lixo. Os objetivos a serem alcançados com a sugestão ideal são: construir células novas sadias para substituir as células com defeitos ou velhas. Não repartir o alimento com os parasitas. Com a limpeza de fígado, conseguir utilizar melhor os alimentos ingeridos. Eu não consigo construir uma célula no corpo de outra pessoa, só no meu corpo. Assim, cada pessoa poderá construir, reconstruir ou reformar o seu corpo se fornecer os ingredientes necessários para tanto. Consumir diariamente o queijo Savitas é uma excelente opção para viver com qualidade de vida. Mais informações no blog martinhadegar.blogspot.com ou pelos telefones 55 3361 1727 ou ainda 55 9962 5386 em horário comercial. Comercialização de produtos:
na RS 344, próximo ao trevo de acesso a Giruá, ou pelos telefones 55 3361 1795 ou ainda 55 9997 2117 em horário comercial. Ainda pelo e-mail savitas@savitas.com.br ou pelo site www.savitas.com.br. Saúde, vida, terra, água e sol. Saúde, vida, terra, água e sol. Savitas é o alimento. Savitas é um complemento para sua qualidade de vida. Savitas. Saúde, vida, terra, água, ar e sol. Savitas, alimentando nossa saúde.